Sem sombra de dúvidas, a psicologia foi talvez uma das áreas que mais cresceu nos últimos anos. O interesse das pessoas, as pessoas procurando por terapia, as pessoas começando a conhecer mais os transtornos e as dificuldades que aparecem no mundo da psicologia científica e da saúde mental. Mas isso também levantou um sério problema, porque você vê que a maior parte das pessoas elas propõem soluções, explicações e análises diferentes para os diversos fenômenos e transtornos. Uns vão explicar que tudo se resume aos problemas cerebrais, outros relacionando a sua história de vida, sua formação afetiva, e outros entendendo que na verdade é só uma inadaptação por causa do seu movimento, do seu comportamento inadequado ao ambiente. Fato é que a maior parte das pessoas elas não sentem que isso de fato explica ou resolve os problemas. Não é tão difícil você ver uma mesma pessoa procurando diversas abordagens, o que cada uma fala sobre um único fenômeno, e ela mesma vai tentando meio que conciliar tudo isso. Ela vai tentando entender que existe uma parte cerebral nas suas angústias, mas ao mesmo tempo ela precisa mudar um pouco o seu comportamento, e por outro lado ela também precisa entender melhor a sua vida. E foi pensando nisso que ao longo de anos atendendo com psicoterapia, sou entusiasta de filosofia, sou formado em filosofia, agora na minha formação em medicina, eu pude entender que é muito diferente quando as diversas formas de explicar uma questão. E é isso que eu te convido a entender no vídeo de hoje. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que você saber o porquê algo acontece é diferente de você saber como isso acontece. Eu vou dar um exemplo muito fácil para vocês. Imaginem um rapaz que ele namora há, vamos botar aí, 4 anos. 4 anos de namoro. Tá lá o Enzo e a Valentina. Pensei nesses nomes porque foram fáceis e vieram na minha cabeça no primeiro momento. Não é nenhuma indireta, nem o Enzo, nem uma Valentina. E aí vocês imaginam que a Valentina não tá gostando mais do relacionamento, ela já acha que o Enzo já não é mais o mesmo, é tantos anos já, ele meio desmotivado com a vida, ele não é meio proativo, isso incomoda ela, ela tá galgando novas coisas aí na vida. E ela olha para o seu futuro e não imagina mais o seu futuro com o Enzo. E ela decide terminar este namoro que foi muito feliz para os dois durante 4 anos. Pelo menos é assim que o Enzo acha que é. E quando ela decide terminar, isto aqui que eu expliquei foram alguns dos motivos, alguns dos porquês ela decidiu terminar. Mas como ela vai terminar? Ela pode fazer isso por mensagem, ela pode fazer isso por uma ligação, ela pode fazer isso mandando uma carta, ela pode fazer isso pedindo para alguém ir lá falar com o Enzo, ela pode fazer isso ela ir pessoalmente falar com o Enzo. Percebam que como a coisa aconteceu é muito diferente do porquê aquela coisa aconteceu. E no meio da conversa, vamos imaginar que ela escolheu a opção de ir até o Enzo. O próprio Enzo vai começando a tentar bater neste motivo, falando, poxa, mas veja, eu agora entendi que eu preciso mudar e não sei o quê. E rapidamente a Valentina começa a trazer outros motivos também, outros porquês. Ah, mas é que eu também não sinto mais atração por você. Ah, mas é que também eu conheci um outro rapaz que parece mais interessante. Ah, mas é que também eu agora virei muçulmana e você é judeu, eu não acho que a gente bate as ideias, as visões de mundo. Ah, mas é porque eu também agora lembrei que eu quero ter 10 filhos e você quer ter um filho. Ah, eu lembrei que eu odeio cachorro e você quer ser pai de pet. Enfim, ela vai lembrando vários outros motivos, de acordo com os diversos argumentos que ele vai trazendo. E naquela hora fica claro que aquele porquê que a motivou a tomar essa decisão não era o único porquê. Esse exemplo, que é meio caricato, estou aqui fazendo, talvez você tenha se identificado, talvez não, talvez o teu amigo aí tenha se identificado, talvez você tenha alguma amiga Valentina, ou algum amigo Enzo aí. Ele é um pouco elucidativo para mostrar que a vida ela não pode ser vista desde uma única perspectiva, mas que a vida ela possui um caráter dimensional. Então, quando você olha para a vida desde uma perspectiva, é mais ou menos isso que essas abordagens sozinhas tentam fazer. É óbvio que na depressão existe alguma coisa neurocientífica. É óbvio que na depressão deve existir algum problema comportamental. É óbvio que na depressão deve existir algum problema relacionado à sua vida. O ponto é que a depressão é alguma delas sozinha? Obviamente não. E qualquer pessoa que tem uma abordagem, que se coloca como um neurocientista, que se coloca como um behaviorista, ele vai reconhecer isso. Ele vai falar, não, mas a minha abordagem não tem, pelo menos um que seja moderado, né? Porque sempre vai aparecer aquele maluco lá que acha que realmente a abordagem dele explica tudo. Ele vai falar assim, olha, é que no processo terapêutico, essa explicação é a mais importante. Porque eu não tenho acesso às outras coisas. Ele vai tentar justificar apenas o método clínico, ou a funcionalidade, a utilidade daquilo ali. Mas ele erra igualmente. Porque quando você propõe a cura, quando você propõe ajudar uma pessoa, você não pode ajudar uma pessoa fingindo que o problema é muito menor do que ele de fato é.
Você não pode fingir que uma ansiedade é meramente um desajuste comportamental. Devem existir ansiedades que são principalmente isso? Sim, deve existir, com certeza. Você já deve ter tido várias na sua vida, assim. Você já deve ter tido momentos em que bastava você organizar os comportamentos, os passos que você deveria dar, que pronto, a coisa resolveu. Mas foi sempre assim? E para tudo é assim? É óbvio que se você dorme mal, vai ter uma série de problemas. Então, essas obviedades, que na maior parte das vezes elas passam batidas para a maior parte das pessoas, elas foram mostrando para mim, e a própria clínica, né, e os diversos estudos que eu fui tendo na vida, fui me mostrando que mesmo no processo terapêutico, você deve considerar essas diversas camadas, essas diversas dimensões. E foi daí que nasce o meu método, que observa essas 6 dimensões. E percebeu que quando eu falo meu método, eu não estou falando que eu sou um gênio, que eu sou uma pessoa fora da curva, não, eu estou só comunicando para vocês essa mesma obviedade que vocês estão ouvindo aqui. Que nos processos, no momento da vida, existe como se fosse um progredir, em que, quando você é criança, aqui eu lembro dos meus 2 filhos, cara, se o José ele não consegue dar o próximo passo na engatinhada, ele morre de chorar. Se o Francisco ele ouve um barulho muito alto, ele fica com medo. Agora, você, homem adulto, mulher adulta, tá aqui ouvindo esse vídeo, se eu der um berro no vídeo, não vou dar, todo mundo achou que eu ia dar um berro, né? Mas não vou dar não, fica tranquilo. Se eu der um berro no vídeo, você não vai se assustar. Ou pelo menos, quer dizer, você pode até se assustar, mas você não vai começar a chorar, né? Então, foi que eu tô com muita vontade de dar um berro no vídeo, mas eu não vou dar não, prometo. Agora tô falando sério, não vou dar um berro não. Ou será que eu vou? Fica aí, sei lá, vou ver aí. Por quê? Porque você não é só corporal, você não tá somente nessa sensibilidade. Mas essa etapa da vida ela é importante e ela vai te acompanhar pro resto da sua vida. Porque por mais que você vá se guiando por outras motivações, você vai adquirindo outras dimensões da vida, essa dimensão continua importantíssima. Então, é óbvio que no momento em que você está propondo uma terapia, você deve levar isso em consideração. Bom, um processo terapêutico, será que essa pessoa está com alguma baixa hormonal? Isso deveria ser uma dimensão meio óbvia, né? E não deveria ser descartada. Depois você vai para um outro aspecto, que é a própria dimensão da vida, que você começa a entender que as suas emoções elas não são apenas físicas, mas que você tem desejos, você tem memória, você tem uma espécie de expectativa para as coisas, você vai despertando para o mundo mental, vamos botar assim. E depois você vai descobrindo as várias outras dimensões. Eu só vou falar disso em outro momento, né? As 6 dimensões como um todo, elas não dariam para ser explicadas aqui, né? Senão viraria uma aula. Então, você vai percebendo que essas diversas dimensões, elas vão como se fosse uma expansão da sua vida. Até que chega um momento em que ela toda vai sendo abarcada. É como se as dimensões que são mais profundas, elas pressupõem as que são mais superficiais. E você não consegue avançar muito para as outras dimensões se você ainda não passou por certas camadas, vamos botar assim. Essa visão, ela obviamente, ela é sutil e ela necessitou muitos anos e muitas horas da minha vida, muitos estudos. E se eu posso falar, eu não estou ainda, ela não está 100% fechada. Mas essa maneira de abordar o processo terapêutico já faz muito mais sentido e se mostrou eficaz na vida de muitos dos meus pacientes. E até por vezes explica por que certos sofrimentos, mas isso pode ser tema para outro vídeo, se vocês quiserem, por que certos movimentos, eles não são doença, mas você sente um desconforto. Por exemplo, não saber se você deve aceitar ou não uma nova proposta de emprego. Não é doença isso. Mas muitas pessoas têm uma dor profunda. E não uma dor. E quando eu falo dor, os materialistas não entendam dor como uma agulhada que você dá. Pelo amor de Deus, não estou falando nesse sentido. Estou falando dor no sentido aquilo pesa para você. Esse tipo de dor ela é mais comum e diria até mais significativa do que muitas outras dores que aparecem de maneira mais pontual. Porque dores pontuais, às vezes, a própria vida ela cura, né? Então, nesse vídeo, eu queria compartilhar com vocês, trazer essa provocação da dimensão, do caráter dimensional da vida. Parem de tentar reduzir a vida de vocês a um único aspecto. Isso tem várias implicações. Você mesmo, a minha vida piorou nos últimos 2, 3 anos. Em que aspectos? Provavelmente ela não piorou em todos. Se ela piorou em todos, você deve ser muito burro, né? E eu acredito que você não é tão burro assim. Alguém teria que ser muito criativo para piorar a vida. Ó, se você pensa assim, um cara que é mau caráter, que rouba, a vida dele piorou muito no sentido espiritual, moral, pelo menos eu acredito. Mas pelo menos financeiramente tem que melhorar, senão ele é muito burro, né? Então assim, você não pode olhar para a sua vida por um único aspecto e a gente constantemente faz isso. Você tá ficando, sei lá, mais gordinho, mas tu tá trabalhando pra caramba, tá se dedicando com os teus amigos, tá trabalhando pra tua família, aí tu, a minha vida, eu não tô melhorando, não sei o que, aí você pegou uma dimensão só da sua vida e reduzindo tudo aquilo ali. E claramente a sua vida não é só isso. Se você se interessou por essa explicação
e eu imagino que você se interessou, senão você não estaria até aqui, né? Porque eu só tô falando com pessoas que ficaram até aqui no vídeo. Eu te convido a conhecer a minha palestra, em que eu explico melhor sobre essas 6 dimensões da vida, né? Aqui no vídeo eu dei só uma pincelada em uma, duas, mas no local correto, que é aqui embaixo na descrição, você vai conhecer, você vai ter um momento propício para isso, para eu explicar essas 6 dimensões. Eu espero você do outro lado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.